Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. É um momento de grande alegria, de grande satisfação podermos nos reencontrar aqui mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de aprendizado para todos nós. Porque aqui nos encontramos para aprendermos juntos. Por isso, agradeçamos a Deus pela vida, agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu no corpo físico. Agradeçamos a Deus por este instrumento maravilhoso, esta ferramenta maravilhosa que nós, na condição de seres imortais, que estamos aqui vivenciando uma experiência humana, temos à nossa disposição o corpo físico. Agradeçamos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada. Agradeçamos a Jesus, juntamente com os espíritos amigos, por constantemente estarem ampliando estes esclarecimentos, jogando luz sobre estes ensinamentos, para que possamos entender melhor todos os esclarecimentos de Jesus. Agradecemos neste momento, eu particularmente, a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Mesmo à distância, fisicamente falando, nós aqui nos encontramos reunidos neste mesmo ambiente virtual para estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo, recebam todos e todas antecipadamente o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelos compartilhamentos, porque a participação de cada um de vocês, sem sombra de dúvida, é motivo de muita alegria, porque cada um de vocês estão participando e auxiliando na semeadura do Evangelho do Senhor Jesus. Então hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando questão a questão de O Livro dos Espíritos e hoje trouxemos a questão de número 50. No nosso último estudo, terminamos aquele estudo acerca daquele subassunto, formação dos seres vivos, que está dentro do capítulo 3º, da parte 1ª de O Livro dos Espíritos, sobre a criação. E hoje estudaremos acerca do povoamento da Terra. Kardec dedicou apenas 2 questões para nos falar acerca de Adão e Eva. Aquela ideia, aquela simbologia da formação dos povos aqui na Terra, ou do povoamento da Terra, como sendo ali uma única raiz genealógica, a figura de Adão e Eva. Então vamos encontrar aqui os esclarecimentos dos espíritos amigos, que não é bem assim e que também seria impossível povoar toda a Terra com a certa rapidez com que aconteceu, partindo apenas de uma árvore genealógica. E também ficaria complicado a questão como aconteceriam os casamentos. Seriam, neste caso, entre parentes, entre irmãos? Sem sombra de dúvida que não foi assim que aconteceu. Então aqui na questão de número 50, Kardec questionou da seguinte maneira: a espécie humana começou por um único homem? Então assim quis saber Kardec da espiritualidade amiga. A espécie humana teve início aqui na Terra
por um único homem, uma única mulher, um único casal? E a espiritualidade amiga respondeu de uma forma bem clara e sucinta da seguinte maneira: não, a espécie humana não teve como origem um único homem, ou seja, Adão. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro. Então aqui eles já esclarecem que aquele que nós conhecemos naquela simbologia da Bíblia, na figura de Adão, também Eva lá no paraíso, não foi o primeiro, nem foi o único a povoar a terra. Então Adão não foi o primeiro, nem foi o único a participar do povoamento da terra. Na questão número 51, Kardec desdobra um pouco mais e que veremos em nosso próximo encontro. Porque para aprofundarmos este assunto acerca do povoamento da terra, na figura de Adão, na figura de Eva, ou o casal Adão e Eva, nós buscamos em Miramês, como sempre, Filosofia Espírita, esta coletânea de livros dedicado ao estudo de O Livro dos Espíritos, de Miramês, o Espírito Miramês, em parceria com o médium João Nunes Maia. Então, no volume primeiro, no capítulo de número 50, O Primeiro Homem. Este é o título do capítulo 50. O Primeiro Homem. Então, Miramês nos esclarece da seguinte maneira, que vamos transcrever aqui a resposta dos espíritos amigos, a resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec. Então, aqui, Miramês repete a resposta dada pelos espíritos amigos a Kardec, quando ele questionou acerca do povoamento da terra, se teria ocorrido por meio de um único homem. E aí os espíritos amigos, como já acabamos de ler, responderam: não, aquele a quem chamais de Adão não foi o primeiro, nem foi o único a participar do povoamento da terra. E aí Miramês complementa que certamente não foram Adão e Eva quem geraram a humanidade. Então aqui Miramês já é taxativo na sequência da resposta, acrescentando informações que certamente não foram Adão e Eva quem geraram a humanidade. Certamente não foram apenas os dois, ou que foram os dois. Essas duas figuras, diz Miramês, essas duas figuras apenas simbolizaram as raízes do povoamento da terra. Então é uma figura simbólica, conforme nos diz Miramês. Essas duas criaturas, essas duas figuras apenas simbolizaram as raízes do povoamento da terra, apenas simbolizaram as raízes ou a origem de uma raça, conforme nos diz Emmanuel, a raça adâmica, porque Emmanuel também faz um estudo maravilhoso, sucinto, mas maravilhoso, no livro A Caminho da Luz. Quem quiser, busquem lá no livro A Caminho da Luz, a raça adâmica, onde Emmanuel nos esclarece também acerca deste assunto. E aí Miramês acrescenta que Adão, como sendo o germe primitivo deitado nos primeiros ensaios do globo, e Eva como elemento que chegou depois dela, já resfriada, ou seja, da terra já resfriada, no ponto da fecundação. Então aqui Miramês nos traz a figura de Adão e Eva como esta simbologia do início de tudo aqui na Terra. Adão como sendo o germe primitivo e Eva como aquele elemento gerador da vida depois
que a terra estava pronta para o início, para a fecundação. Então aqui Miramês lembra da Bíblia, o Antigo Testamento, e nos diz da seguinte maneira, que a Bíblia nos dá a notícia de Adão e Eva, na linguagem alegórica, de forma que o tempo pudesse trazer condições para as devidas interpretações desse texto, como agora o faz a doutrina espírita. Então aqui Miramês, com João Nunes Maia, nos lembra que a figura de Adão e Eva, que encontramos lá na Bíblia, é apenas uma notícia na linguagem alegórica, de forma que o tempo, ou seja, para o futuro, nós pudéssemos compreender a verdadeira figura alegórica de Adão e Eva. Porque conforme veremos no nosso próximo estudo da questão 51, aquela figura alegórica de Adão e Eva teria vivido aqui na Terra milênios antes de Jesus. E aí, Miramês acrescenta que o surgimento do homem no planeta Terra ocorreu de forma coletiva. Não ocorreu apenas, como já vimos, não ocorreu apenas através de um único casal, mas aconteceu de forma coletiva, tanto assim que em todas as épocas deixaram registros de sua passagem em várias partes do planeta. Quando foram descobertas as Américas, já se encontravam nelas milhões de criaturas. E aí ele questiona: de onde vieram? Se observarmos apenas aquela situação do chamado descobrimento, vamos colocar entre aspas, porque não foi um descobrimento, não existia nada encoberto, mas conforme nós conhecemos a chamada figura do descobrimento do Brasil, já existiam aqui milhões de habitantes, os nossos irmãos indígenas. E aí Miramês questiona: de onde eles vieram? Eles atravessaram o oceano a nado? Sem sombra de dúvida que não foi assim, e conforme Miramês nos esclarece, este povoamento da terra aconteceu de forma coletiva, de forma simultânea, em todos os pontos. Não foi apenas através de Adão e Eva. E aí ele diz que são segredos que se perdem no tempo. Já estas pessoas, esses nossos irmãos primitivos, que já viviam por aqui, já viviam nas Américas, já viviam em todos os pontos da Terra, quando foram chegando os chamados homens civilizados, sem sombra de dúvida que eles já conheciam a flora, já faziam casas e também viviam da pesca. Reuniam-se agrupamentos e tinham leis que asseguravam a harmonia do conjunto. Então esses nossos irmãos indígenas, eles já conheciam muitas coisas, eles já tinham, mesmo que de forma rudimentar, eles já tinham instrumentos para a caça, para a pesca, eles já tinham leis entre eles para assegurar a harmonia ali dentro da tribo e entre as tribos. Eram conhecedores da justiça e tinham noção de respeito às outras comunidades, às outras tribos. Então eles já tinham conhecimento, eles estavam aqui há milhões de anos, há tanto tempo que nós desconhecemos, conforme nos informam Miramês e os demais espíritos amigos, que um dia, quando nós verdadeiramente avançarmos no aprendizado do amor, isso vai sendo revelado ou irá sendo revelado pouco a pouco para todos nós. E aí nos lembra Miramês que o homem surgiu na Terra de uma escalada do progresso biológico.
conforme vimos em estudos anteriores, em especial nas questões 48 e 49, que a nossa caminhada na condição de princípio inteligente, lá das águas, na condição de uma ameba, na condição de um protozoário unicelular, a nossa caminhada foi de bilhões, ela aconteceu ao longo de bilhões e bilhões de anos. Então, através desta escalada do progresso biológico, chegou o momento do surgimento da criatura humana, naquela forma primitiva, naquela forma rudimentar, com um corpo muito mais rústico do que o corpo ou do que os corpos que nós usamos na atualidade. Porque o espírito hoje, este espírito que vos fala, por exemplo, ele já está bem mais aperfeiçoado do que alguns milhões ou bilhões de anos atrás. Então, antes de um aperfeiçoamento, ainda aquele espírito no início da sua caminhada, ele usava um corpo também rudimentar, assim como ele. À medida que fomos aperfeiçoando, as ferramentas também foram se aperfeiçoando. Sem sombra de dúvida que não é possível nós colocarmos um equipamento de última geração em questão tecnológica nas mãos para ser usado de forma correta, nas mãos de um irmão nosso que ainda se encontra na condição de selvagem. Ele não vai saber o que fazer com aquele equipamento. Uma coisa muito simples, um irmão nosso ainda numa condição às vezes de selvagem ou semi-selvagem, que nunca ouviu falar de um cartão de crédito, por exemplo, ele não vai saber fazer uma compra em uma loja usando ali como um meio, um instrumento para realizar um pagamento, um cartão de crédito. Sem sombra de dúvida, através do progresso, nós fomos aprendendo, fomos aperfeiçoando, avançando em tecnologia, avançando em espiritualidade, apesar de ter muita coisa para avançarmos, também os corpos, os instrumentos de que nós usamos ao longo do tempo foram sendo aperfeiçoados e, sem sombra de dúvida, os nossos corpos do futuro serão muito mais aperfeiçoados do que estes que nós usamos agora, na atualidade. Então aqui Miramês nos fala que o homem surgiu na Terra através ou por meio de uma escalada do progresso biológico. Então este progresso biológico foi, diz Miramês, foi a sábia natureza quem estruturou o corpo humano. Foi a sábia natureza quem estruturou o corpo humano, que já tinha um protótipo, conforme Miramês já nos informou, e já falamos sobre este assunto. Este protótipo do corpo humano, Jesus já tinha ele pronto antes da formação do planeta Terra, ou seja, há bilhões e bilhões de anos atrás. Então foi a sábia natureza quem estruturou o corpo humano, saído da argila abençoada por Deus, naquela simbologia que nós encontramos lá na Gênese, logo no início da Gênese, no capítulo 2, versículo 7, aquele nascimento simbólico nosso do pó da terra, ali um boneco de terra, que recebemos um sopro divino ou um sopro de vida e nos tornamos um ser vivente. Então aqui Miramês nos lembra que nós saímos da argila abençoada, no caso abençoada por Deus, que trabalhou sem tempo ou espaço, de degrau em degrau. Então, sem dar saltos, porque a natureza não dá saltos, foi trabalhando de degrau em degrau, sem espaço de tempo ou de espaço, constantemente, de forma encadeada. E Jesus, o Cristo, está constantemente no comando e traçou todas as diretrizes, organizou meios e determinou condições para que aparecesse aqui na Terra o homem, na plenitude da vida, como prêmio de
todos os esforços. Então Jesus organizou, arquitetou tudo isto e o final, o prêmio da vitória, é exatamente o surgimento do homem que já tinha aquele protótipo desde antes da formação da terra. Então Jesus, no comando, traçou as diretrizes, organizou meios e determinou condições para que aparecesse o homem aqui na terra na plenitude da vida, como prêmio de todos os esforços de Jesus, esforços de todos os engenheiros siderais que trabalharam e continuam trabalhando com Jesus, e todos os demais espíritos que trabalham constantemente com Jesus. E aí ele diz, Miramês, e o mesmo Mestre, ou seja, Jesus de Nazaré, fez-se homem para experimentar as condições que ele mesmo se dispôs a realizar em benefício de bilhões de espíritos. Então, muitos bilhões de anos depois, Jesus veio experimentar aqui na Terra o ambiente que ele arquitetou e usando um instrumento que ele arquitetou e desenvolveu ao longo dos bilhões de anos, conforme nos informa Miramês. E aí ele acrescenta que a Terra é uma bênção de Deus. Sem sombra de dúvida, a Terra é esta bênção de Deus, educandário das almas, educandário de todos nós, esta imensa escola, um compartimento maravilhoso da casa do Pai. Porque a casa do Pai é todo o universo. São bilhões, são sextilhões, são números que desconhecemos de moradas que existem na casa do Pai. Conforme nos informou Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. Então é por isso que Miramês nos diz que a Terra é uma bênção de Deus. E a reencarnação, naquele formato de oportunidade para todos nós, é uma misericórdia da luz maior em favor daqueles que vieram da inconsciência para a luz da razão. Então a Terra é esta bênção de Deus e a reencarnação é uma misericórdia, é a misericórdia de Deus nessa condição de luz maior em favor de todos nós. Que um dia saímos nesta caminhada, nós saímos da inconsciência, ou seja, lá daquela condição de princípio inteligente, chegamos à condição de uma inteligência, chegamos à idade da razão. Estamos realizando a nossa caminhada, esta caminhada ao longo da eternidade, esta caminhada sem fim. E aí nos diz Miramês que os corpos humanos apareceram qual os corpos dos animais de todas as espécies, em avalanches, qual aparecem flores e frutos como trigo na lavoura. Então assim nos informa Miramês, ou seja, não foi simplesmente e apenas através de Adão e Eva, mas os corpos humanos apareceram qual os corpos dos animais de todas as espécies em avalanches, qual aparecem flores e frutos como trigo na lavoura, ou seja, através deste progresso biológico surgiu o corpo humano em todos os pontos da Terra. E ainda ele nos diz, não houve privilégio para que um aparecesse primeiro e dele surgissem os outros. Não houve privilégio também para que uns surgissem em condições melhores do que os outros. E qual ele nos coloca? Que uns surgiram primeiros para que outros surgissem através deles. E aí ele lembra mais uma vez Adão. Adão pode ser o tronco de raça com vários outros. O ponto de vida dormiu na terra, esperando o momento propício para acordar e crescer.
e foi justamente no amanhecer, porque a luz que veio de Deus fecundou a esperança na terra, fazendo surgir o milagre da vida em muitos lugares do planeta ao mesmo tempo. Há muitos segredos a desvendar na face da casa terrena, e eles serão conhecidos à medida que os homens estiverem preparados para tal. E conforme Miramês já nos informou, já nos orientou em outros estudos, este preparo para termos acesso a estes conhecimentos, a estas informações acerca da nossa origem material, porque espiritual, nós sabemos que a nossa origem paterna, a origem é de Deus. Então precisamos aprender a amar, precisamos aprender fraternidade, precisamos aprender a servir, precisamos aprender a nos colocar na condição de verdadeiros servidores do bem. Então Miramês acrescenta: já que nós estamos dotados de razão, que nós já usamos o nosso raciocínio como instrumento para nós vivermos melhor, usemos a nossa razão, usemos a nossa inteligência, nos conclama Miramês e a espiritualidade amiga, para o bem-estar espiritual, respeitando as leis que nos regem a todos, que essas mesmas leis nos assegurarão a paz. Então, se nós já estamos há 40 mil anos, segundo nos informa André Luiz, há 40 mil anos estamos usando a razão, este raciocínio lógico, por que não usarmos esta inteligência, usarmos o nosso raciocínio para vivermos melhores, para vivermos e para buscarmos constantemente não apenas o bem-estar material, mas o bem-estar espiritual, respeitando as leis que nos regem a todos, que essas mesmas leis nos trarão a paz de consciência. E aí Miramês, caminhando para encerrar estas reflexões, ele diz: vamos procurar saber qual foi o primeiro homem que nos ensinou os meios mais acertados para a nossa libertação, que nos ensinou a conhecer a nós mesmos. Nós sabemos de qual homem Miramês está falando. Então vamos procurar saber qual foi o primeiro homem que nos ensinou os meios mais acertados para a nossa libertação, que nos ensinou a conhecer a nós mesmos. Ele está sempre em nosso meio. Jesus não foi para lugar nenhum, Jesus não foi para o além e lá está esperando que nós cheguemos até Ele. Jesus está junto de nós, ligado fluidicamente com cada criatura aqui na Terra, no orbe terrestre. Então é por isso que Miramês nos diz: Ele, Jesus, está sempre em nosso meio, procurando morar em nossos corações. Naquela simbologia de uma porta sem maçaneta, Jesus está do lado de fora, batendo na porta do nosso coração, querendo fazer morada no nosso coração. A maçaneta está do lado de dentro, porque o coração é nosso, a morada é nossa. Nós quem temos que permitir que Jesus adentre esta morada que é o nosso coração. É por isso que ele nos diz que Jesus está sempre em nosso meio, procurando morar em nossos corações. Ele se fez homem como ele mesmo diz, para nos mostrar a salvação. Ele, Jesus, é o incomparável. Jesus é o incomparável mestre dos mestres, é o Cristo de Deus. Ainda, diz Miramês, ainda ele é desconhecido pelo valor que tem
dentre os homens. Para que possas comparar a sua grandeza, basta analisar que ele mesmo falou. Então aqui encerrando, Miramês diz, para que possamos conhecer a grandeza de Jesus, comparar a grandeza de Jesus, basta que analisemos o que ele mesmo, o Cristo, falou. Antes que a terra fosse, eu era. O que isto significa? Antes que a terra fosse, eu era? Miramês explica. Antes que a terra fosse formada, Jesus já era o Cristo. Porque conforme nós sabemos, foi Jesus quem trabalhou juntamente com os demais engenheiros siderais sob o seu comando na formação da terra com a permissão do Pai maior. Então, antes que a terra se formasse, Jesus já tinha realizado a sua caminhada em outras casas, em outras moradas da casa do Pai, e já era o Cristo, ou seja, há aproximadamente 5 bilhões de anos, segundo as nossas contagens terrenas, mas segundo a espiritualidade amiga, esta contagem está muito errada. Então Jesus já era o Cristo, dotado de todos os poderes para nos governar, porque Jesus é o governador espiritual do planeta Terra e Jesus está governando com amor, que ainda não aprendemos a retribuir. E encerra dizendo, sem sombra de dúvida, é uma maravilha. Todas estas informações, conforme nos lembra nossa irmã Vilma Guimarães, que beleza, sem sombra de dúvida, é uma beleza, é uma maravilha. E apenas rogamos a Jesus para que possamos verdadeiramente aprendermos a retribuir Jesus por tudo que ele fez e por tudo que ele continua fazendo por cada um de nós. E Miramês encerra, a nossa gratidão por ele deve ser grande em todos os sentidos, e que Deus nosso Pai de infinita bondade e amor, possa nos ajudar a compreendê-lo, pelo que dispomos de sentimentos no coração, mesmo com sentimentos tão atrapalhados, que possamos compreender Deus, possamos compreender Jesus, e que Deus nos abençoe a todos. Assim encerra Miramês. Assim também encerramos as nossas reflexões. Que Deus nos abençoe a todos, em nome do seu Filho, Jesus de Nazaré, nosso irmão maior, guia e modelo para todos nós. A paz do Cristo esteja sempre conosco, meus irmãos e irmãs, e até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir em nome do Cristo, para darmos continuidade a esta busca incessante por conhecermos a verdade, por conhecermos a nós mesmos, para alcançarmos a nossa libertação espiritual através do conhecimento, saindo assim das trevas da ignorância. Até breve, meus irmãos e irmãs.